Perdão, pastor, apóstolo, Fique em perdão. paz. Tudo bem. Tivemos só um problema técnico, tá bem? Amém. Acontece. Ao vivo é assim mesmo. Obrigada. Senti um estalo no meu ouvido no instante que o apóstolo começou a ministrar. Já começou a operação de Deus, filho. O Senhor já está ministrando. Já está tirando tampões dos seus ouvidos. Isso é um sinal espiritual de tampões dos ouvidos. Ela teve o sinal, mas todos aqui sabem que o Senhor está falando com vocês. O Senhor sabe por quê? E eu falo para vocês, isso é maravilhoso. Porque quando o Senhor fala assim, é porque Ele quer te levar a um nível mais profundo. Ele quer te levar a um nível mais profundo. Porque Deus só leva para o profundo. Deus só leva para o profundo quem está disponível a abrir mão do seu livre-arbítrio. Está disponível a abrir mão do seu direito. E aí, ele leva para o profundo. E isso é o ministério com anjos. Isso é o ministério com anjos. Está muito forte a presença de Deus, eu não estou conseguindo nem falar direito. Meu Deus. Tem mais alguém que está eletrocutado aí ou só eu? Antes de eu ministrar aqui, o Senhor está derramando uma unção que chega a doer. Os meus ossos doem. Os ossos dos meus dedos da mão doem. Dentro do osso, dentro do osso. É tanta unção e tanto poder que dentro dos ossos começa a doer. Sabe quantos minutos faltava para a ministração? 5 minutos. Adivinha para quem que é esse poder? Mas existe um algo que muda tudo. Existe um algo que muda tudo. Diga assim, o meu coração. É o teu coração que define o quanto de Deus que você vai viver. Lancei-me aos seus pés para o adorar. Algumas coisas básicas do ministério com anjos, tá? Para vocês. Anjos você não adora. O próprio João, nós estamos falando do João do Apocalipse, evangelista. A glória de Deus foi tão grande, o anjo era tão belo, tão imponente, tão poderoso, que João se prostrou aos pés dele. E aí o próprio anjo disse, olha, não faças tal coisa. Segunda coisa que a gente aprende, anjos podem falar com você. O anjo acabou de falar com João. Só que se você falar isso na igreja, fala na igreja aí, que o anjo falou com você para você ver. Você já vai tomar um banco. Você já vai tomar um banco. Falar, irmão, não preciso, o pastor vai falar, já preciso fazer uma reunião com você. Não pode falar isso não, irmão. Mas não está na Bíblia aqui não, é? Aí você tem que saber a Bíblia, filho. Olha, não faças tal coisa. Terceira coisa, só básico, tá, gente? Básico, para depois eu ministrar vocês aqui, orar por vocês já. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Existe uma palavra aqui, que é uma palavra que tem... são duas palavras unidas. Com e servo. Conservo. Então, quem é o anjo? É alguém que caminha com o servo. E quem são os servos? Alguém que serve. Tem gente que não serve para nada. E tem gente que serve a Deus. Todo mundo que anjos caminham são alguém que serve. No reino de Deus, ou você serve, ou você não serve. E quem não serve a Deus, não serve para nada.
Todos nós temos que servir de alguma maneira. Amém? Então ele está dizendo, o anjo anda, caminha com alguém que serve ao Senhor. E aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas esse é um anjo profético. É um anjo mensageiro. Por quê? Porque ele é um anjo que está entregando mensagens aqui para João. Está conversando com João. Olha que interessante. E também não é só com servo seu, mas também dos teus irmãos. E aí, que irmãos são esses? Quem são os irmãos? Como é difícil, né? A Bíblia é tão difícil, é só você continuar lendo. Os anjos andam com quem? Quem tem o testemunho de Jesus. Quem tem o testemunho de Jesus? Quem tem o testemunho de Jesus? Testemunho de Jesus não é os irmãos que vão, pastor, eu quero uma oportunidade para eu contar aqui que eu fui no shopping e aí tinha uma vaga lá para mim. Aí o anjo preparou uma vaga lá para mim do carro e eu queria contar um testemunho aqui. E acha que esse é o testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus não é porta de emprego, testemunho de Jesus não é irmã que casou, testemunho de Jesus não é aumento de salário, tênis novo, não. Que é o testemunho de Jesus. Vós sereis minhas testemunhas, Jesus disse, tanto em Jerusalém até os confins da terra. Testemunhar Jesus é a manifestação da plenitude do poder do Senhor Jesus. Isso é testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É quando você entra num lugar, entra num ambiente, e você reconhece que existe o testemunho de Jesus ali. Como? Curas, libertação, palavra, salvação de alma, conversão genuína, obediência, santificação, oração, temor, testemunho de Jesus. Por quê? O que é o testemunho de Jesus? Eu não posso ter o testemunho de Jesus com um pedaço de Jesus. Tem igrejas que só tem um pedaço de Jesus. Olha, aqui tem uma palavra boa, mas não tem o poder de Deus. Olha, ali tem um povo que se veste assim. E aí você não vê, você vê pedaços, você vê retalhos de Jesus. Mas não tem o testemunho. O testemunho de Jesus é a plenitude do Espírito de Jesus Cristo no ambiente. Esse é o testemunho de Jesus. E aí você vai concordar comigo. Olha que forte. Aonde que o ministério angelical se apresenta? Quando a igreja está numa atmosfera tão poderosa que está acontecendo tudo. E ali você vai saber que tem anjo ali. Sim ou não? Agora, tem igreja que você sabe, irmão. Você sabe, minha irmã. Tá acontecendo o culto, você tá vendo o culto, começou, terminou, aconteceu inteiro. E você sabe que não tinha anjo lá. Você sabe. Por quê? Porque o testemunho de Jesus não era completo. Só teve um pedacinho. É verdade ou não é? Então aqui a gente está aprendendo como o ministério angelical se manifesta. E aí ele diz, adora a Deus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia? O próprio Espírito de Jesus, o Espírito da profecia, é o Espírito Santo.
É a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que é o Espírito da profecia. O que é o Espírito da profecia? Você está lá, nós estamos aqui, daqui a pouco o Espírito da profecia vem. Daqui a pouquinho, no final da live, o Espírito da profecia vem. E quando o Espírito da profecia vem, a glória de Deus invade. Todos sabem quando o Espírito da profecia veio. Todos sabem. Alguém começa a chorar. Outro começa a cantar. Outro começa a tremer. Outro começa a marchar. Outro começa a orar em línguas. Alguém começa a receber palavras proféticas, sai marchando, andando para entregar algo para alguém. O Espírito da profecia veio. Quando o Espírito da profecia vem, o ministério angelical é ativado. Está propício para acontecer. Está propício para acontecer. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui muito forte, hein? Tem gente com sede, com fome nesse lugar aqui, meu Deus. E não adianta você chamar, clamar, dar ordem para os anjos, se o Espírito da profecia não tiver, não acontece. Esses dias tem um vídeo meu aí que tá viralizando, esses últimos aí, um vídeo novo, que eu estou dizendo assim, Jesus disse assim, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei presente. Todo mundo conhece o versículo, amém? Mas e quando você já foi em lugares e igrejas e você tem certeza que Jesus não estava presente lá? E tinha 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10. Mas você começou o culto e terminou o culto falando, mas Jesus não estava não, isso aqui não. Hoje não estava. Hoje só estava o homem. Hoje só estava o homem ou a mulher. Hã? Aí eu te pergunto, Jesus mentiu? Porque a palavra está dizendo, onde tiver 2 ou 3, eu estou presente. Hã? E aí, o que a gente faz com essa palavra? Sabe o que é? O que a gente faz com essa palavra? Tem que ler o final. 2 ou 3 que se reunirem no meu nome. Qual que é a resposta? Estão se reunindo por várias razões, menos pelo nome do Senhor. Estão se reunindo para bater o cartão, estão se reunindo porque o pastor, você tem um cargo, você tem um cargo de diácono, você tem um cargo de alguma coisa, tem várias funções para você estar lá. Você for porque você não pode faltar, porque o pastor vai te cobrar, e tal, e tal, e tal, e coisa. Ou porque você já tem o costume, você não falta mesmo, mas você não se reuniu com a reunião com o propósito do nome de Jesus ser engrandecido. Olha, eu vim aqui nessa live hoje. Não vim aqui porque a irmã Lisa me chamou. Não. Eu vim aqui para fazer engrandecido o nome de Jesus na minha vida. Eu vim aqui para estar na presença do Senhor. Eu vim aqui com o propósito de fazer glorificado o nome de Jesus na minha vida. Eu vim aqui com propósito. Lembra que eu falei lá no começo? Reunidos com propósito. Se você vier e você não tiver, eu vim por vir, você perdeu. Todas as vezes que você fizer algo para o Senhor, antes de você chegar, fale do propósito. Antes de você chegar, coloque diante do Senhor um propósito, ou você vai perder o seu tempo. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei presente no meio deles. O Senhor não falha na sua promessa. Tem quantos aqui hoje? Tem 50, mais de 50 pessoas. Tem 64 pessoas aqui. Se os 64, irmã Lisa, estiverem reunidos no nome do Senhor, a glória desce. 65 comigo, né? Se os 65 estiverem reunidos no mesmo propósito, queridos. E aí o Senhor é tão tremendo, né? Que ele fala assim, nem precisa de 65 se tiver só 2. Se tiver só 2 reunidos no nome dele. Tá lá, Paulo e Silas. Paulo e Silas todo arrebentado. E aí eles podiam estar reclamando,
podia estar murmurando porque estava preso, porque pregaram Jesus. Está sofrendo porque pregaram Jesus. E muitas vezes a gente sofre por causa dos nossos próprios erros, por causa das nossas próprias caminhadas erradas. E colhemos as consequências dos nossos erros, mas não queremos colher. Mas Paulo e Silas não. Paulo e Silas estavam lá, apanharam, foram humilhados, cuspido, zombado, preso, afastado da sua família, porque pregaram o evangelho e libertaram alguém. E aí, dois reunidos no nome dele. O que nós vamos fazer, Paulo? Vamos ficar falando mal dos outros aqui? Vamos louvar. Então vamos fazer assim, um louva e o outro ora. Quando você cansar de orar, eu canto. Quando você cansar de cantar, eu oro. Aleluia. Um louva, o outro canta. Um louva, o outro ora. Um ora, o outro canta. Reunidos no nome do Senhor. Vamos, o que eles estão dizendo? Nós vamos fazer um culto aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Teve vezes que Paulo estava pregando para uma igreja inteira e o rapaz dormiu. Porque o coração dele não estava, porque quem está com o coração não dorme, irmão. Agora, vê se Paulo e Silas dormiram. Não dormiram, queridos. E quando eles colocam o coração, a glória de Deus desce. Pode ter dois, imagina 65. O que Deus faz quando nós temos o nosso coração voltado. E o ministério com anjos é assim. O ministério com anjos é ter a consciência, queridos, que nós não andamos mais sozinhos. O ministério com anjos é ter a consciência que eles estão anotando o que tu fala, filho. Eles estão anotando as decisões que nós tomamos. Ah, irmão, isso é demais para mim. Eu não quero esse nível de exigência. Então esquece o ministério com anjos, passa para a próxima. Volta lá para trás de novo, isso daí não é para você não. Agora, se você quer o ministério com anjos, o nível de exigência é esse. O nível de exigência é muito mais profundo. O Senhor pede para nós coisas que não é mais pecado. Não se trata de ser pecado. Simplesmente. Eita, Jesus. Eu te pergunto. Abraão ter Isaac, continuar com Isaac, era pecado? Não. Mas Deus pediu para Abraão o Isaac dele. E se Abraão não entregasse Isaac, Abraão não passaria de nível. Ele não ia pecar? Não. Senhor, não quero te dar meu filho, não. Não quero, Senhor. Não quero te dar meu filho. Vou arrumar uma encrenca com a minha esposa. Tanto tempo esperando, não vou nem falar para ela, que se eu falar para ela, vai me matar. Um negócio desse. Vai ter guerra lá em casa. Não, Senhor, não vou te dar. Não era pecado. Seria pecado? Você acha que é pecado você não oferecer seu filho? Não. Só que se Deus pediu, é uma exigência para um próximo nível. Deus está pedindo para alguns aqui TV. Deus está pedindo para alguns aqui redes sociais. Deus está pedindo para alguns aqui alimentos. Deus está pedindo para alguns aqui a sua boca. Deus está pedindo para alguns aqui, tire as músicas do mundo da tua vida. Eita, Jesus. É pecado, irmão? Vai me levar para o inferno ouvir a música do mundo? Não. Não é pecado. Mas você não pode ser usado no nível que ele quer. Uhum. Falar de mim.
Eu falo assim, para mim custou tudo. Por isso que eu digo, gente, é uma autoridade que você conquista pela sua caminhada com Deus, as suas renúncias. O ministério com anjo, ele pode ser ativado, o anjo seu, ele é ativado, mas a nossa conduta vai manter isso ou não. É igual a unção, é a mesma coisa. A unção é a mesma coisa. Para mim, eu até brinco, né? Que a Kathleen Kuhlman disse isso, né? Quanto que custou a unção, Kathleen Kuhlman, para você? Ela disse que custou tudo. Tudo. Nós estamos falando de quem quer operar em altos níveis, tá, irmãos? Eu sei que isso não é para todos. E nós precisamos entender o nosso lugar. Eu tenho uma aula na minha mentoria que eu falo sobre o campo de batalha de guerra. O campo de batalha de guerra. No campo de batalha você tem quem está na linha de frente, você tem os arqueiros atrás, você tem uma banda que toca, você tem um que é responsável pela corneta para avisar, você tem aqueles que andam no cavalo, e você tem o povo atrás, que é só para ser protegido. Nem todo mundo é chamado para ser guerreiro. Você precisa saber seu lugar. E Deus vai te respeitar. Louvado seja o Senhor. Para mim, eu costumo dizer, né? Eu louvo ao Senhor e tem até um louvor que ainda o pessoal ainda canta, né? Ainda não é tão antigo assim. Mas eu sempre falo sobre isso. E eu falava para o Senhor, eu cantava no monte assim, levantava minha cabeça assim, via as árvores lá, cantando com todo o meu coração, me achando assim, Senhor, eu te entreguei tudo, papai, não tem mais nada. Te entreguei tudo que tinha valor para mim. Entreguei tudo. Entreguei meu trabalho. Entreguei minha faculdade, que eu fiz faculdade de educação física, o senhor pediu. Entreguei academia. Entreguei futebol, que eu joguei futebol a vida inteira. Entreguei a capoeira, que eu fui professor de capoeira por 10 anos. Formei alunos, professores. Era respeitado por isso. Saí em DVD, fiz revista, tudo disso. Somar algumas coisas que eu estou falando para vocês. Amigos, todos os amigos de respeito. Abandonei tudo. Os amigos todos que eu tinha nisso, né? Que se decepcionaram comigo. Professores que andavam comigo, que eu era orgulho dos professores. Né? Deus me provou no dia que eu fui entregar isso aí. O professor foi lá na minha casa para poder me confrontar. Para falar, você não vai entregar, não? Você não vai fazer isso. E eu falei, vou fazer. E eu fui entregando. E eu tô lá no monte. Levou todos os outros amores. Queimou, né? Confundo toda hora. Queimou todos os outros amores. Essa palavra está falando de Eliseu, que queimou o carro dele, queimou o jumento, queimou tudo. E aceitei o chamado enquanto eu estou cantando assim. Aí o Senhor fala no meu coração assim: tem certeza que não sobrou nada? Tem certeza que não sobrou nada? Tem certeza? Aí eu brinquei esse dia com o pessoal da live. Tá comendo bem, hein? Hein, meu filho? Tá se alimentando bem, filho? Gosta de comer? Hã? Aí o queimou foi diminuindo o volume. Queimou, foi baixando. Hein, meu filho? Gosta de dormir? Gosta de dormir, filho? Tô te pedindo as madrugadas. Gosta de comer, filho? Tô te pedindo a santificação dos alimentos. Gosta de séries, filho? Isso aí ele não pediu para mim, que eu já entreguei também TV faz tempo já. Eu era um assistidor de filme nato, entreguei tudo, parei de assistir tudo, não vi mais nada. Uma vez ou outra eu vejo alguma coisa com o meu pequenininho por causa dele, não por causa de mim, porque o Senhor tirou tudo de mim isso. Não estou falando que Deus está pedindo para você. Você tem que saber o que Deus está te pedindo.
Você tem que saber o que Deus está te pedindo. Qual é o teu Isaac? Pastor, mas não é ministério com anjo? Sim. Você não sabe o que aconteceu não com Isaac? Não? Quem que você acha que levou o cordeiro lá? E colocou lá, amarrou ele lá nas árvores? É. O anjo da provisão. O Senhor usa um anjo. Por causa da obediência. Queridos, estou contando o meu testemunho, tá? Estou dizendo que isso é para todos. E não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, tá? Estou te falando do meu testemunho. E o ministério com anjos, aqui, é a primeira vez que eu vi alguém ser usado, e eu nunca tinha visto ninguém ser usado. Eu vi um general de Deus, eu vi o Ronaldo Drogovic, e ele fazia aquilo com muito temor. Muito temor. E aí ele estava falando sobre anjos, que nem a gente está falando aqui, e aí uma pessoa, ele falou, tem alguém aqui que tem algum problema de coluna, tal. Meu irmão se levantou, e aí ele falava assim, que quando o anjo ia operar, ele em respeito, ele dava 3 passos para trás. Hoje, você vê as pessoas operando com anjo, as pessoas pulam a pessoa, tá ministrando. As pessoas ficam conversando de outras coisas. E eu vi tanta reverência. E quando as pessoas começaram a ver aquele homem assim, a camiseta dele começou a mexer, ele começou a ser operado de pé. Todo mundo tremendo com isso. E foi a única vez que eu vi uma ministração com anjos, era a única coisa que eu sabia foi isso. Alguém foi lá, orou, a cabeça do homem mexeu, e ele ficou impactado com aquilo, não conseguiu nem falar, não conseguiu nem contar o testemunho, sentou e acabou. Foi isso que eu vi. E um dia nós estávamos numa busca, 3 dias de jejum, fechados na igreja. Eu estava ministrando as pessoas, e aí eu já estava muito cansado. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, essa ministração não é com você, essa ministração é com anjos. Esse rapaz aí. E eu fui tomado de uma fé assim, porque eu nunca tinha vivido aquilo. Ah, eu tinha recebido uma palavra profética. Há um ano atrás eu tinha recebido uma palavra profética dizendo assim, ó, você tem um ministério com anjos, existe um portal espiritual sobre a tua cabeça, liberado, mas você não sabe trabalhar com eles. E aí eu fiquei com aquela palavra. Simples assim. E ficou e passou. E aquele dia, sabe uma coisa natural? Sabe uma coisa que um rio flui? Sabe uma coisa que não, você não programa, você não pensa, você não arma, você não tem esquema? Simplesmente, anjos do Senhor tocam. O cara começou a ser operado. Só isso. E aquele cara foi curado. A Bárbara estava nesse dia. Tava dando coraçãozinho aí. Ele foi curado instantaneamente. Eu fui e falei, e aí, o que que foi? Ele começou a chorar, não conseguiu nem falar. Ele me abraçou chorando e aconteceu. E aí daí para frente nunca mais parou. Só ampliou, só cresceu. E hoje, quando a gente vai ministrar, eu percebo que o nível de autoridade sobre isso tem aumentado muito. Quando nós estamos até online, né? Começa a acontecer com as pessoas. Como eu disse para vocês, eu estou ensinando segredos aqui. São níveis que vão aumentando. Níveis de ministração vão ficando mais profundos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sempre tem mais profundidade. Sempre tem mais.
Sempre tem mais profundidade. Tem pessoas aqui que são experimentadas. Tem um fogo sobre nós aqui, viu? Tem uma tocha de avivamento sobre as nossas cabeças. Tem alguém aqui que já está com a cabeça pegando fogo aí, não sei quem é. O Senhor está avivando e já está ativando o seu ministério. E eu já vou terminar aqui e vou orar por vocês, tá? Eu ler uma coisa aqui que eu separei para falar. Tá forte a presença do Senhor aqui. E eu preciso entender, queridos. Eu preciso entender para que o Senhor me chamou. Porque a coisa mais triste é você querer fluir numa coisa que Deus não tem para você. Você vai sofrer, você vai ficar triste, você não vai acontecer. Agora, quando você entende, às vezes Deus te deu um machado. Aí você não quer trabalhar com machado, você quer o serrote. Você quer uma motosserra, porque o irmão do lado tem uma motosserra. Aí Deus está falando assim, meu filho, pega o teu machado e afia o teu machado. Porque você com o teu machado afiado vai ser tremendo. Vai ser poderoso você com o teu machado afiado. Mas não, fica olhando para a motosserra do irmão. E aí, você começa a sofrer. Calma. Deixa fluir o rio. Deixa fluir o rio. E se alegre com aquilo que Deus te deu, seja grato. Eu costumo dizer, a gratidão, só a gratidão é a virtude que te prepara para receber novas bênçãos. Só que tem gente que quer novas bênçãos. Senhor, eu preciso, o Senhor não está vendo que eu preciso? Não. Você receber novas bênçãos não depende da tua necessidade, depende da tua gratidão. Depende do teu reconhecimento daquilo que Deus já te deu. Quando você sabe se mover e ter gratidão e se move, Senhor, obrigado por esse pontinho de luz que eu vi. Senhor, eu não estou vendo igual a irmã ali que está vendo tudo abrindo, mas eu vi um pontinho de luz. Obrigado, Jesus. Senhor, eu não estou fazendo como pastor lá e tal, que os anjos estão vindo, mas eu estou sentindo uma presença aqui. E eu sou grato ao Senhor, Pai. Por cada pontinho, por cada gotinha de azeite que o Senhor tem derramado, por cada pequeno avanço que eu tenho dado na sua presença, eu sou grato. Escreve isso que eu estou falando. Se você está com a caneta, escreve isso. A gratidão é a virtude que te prepara para receber novas bênçãos. Aleluia. Não busque a interação com anjos. Busque intimidade com o Pai. O que o anjo disse para João? Adore a Deus. Quando você adorar a Deus, quando você estiver alinhado com a palavra do Senhor, automaticamente os anjos se apresentarão. Não se preocupe. Eu estava buscando a Deus, eu não estava buscando o anjo naquele dia. Nós estávamos buscando ao Senhor, não estava buscando o anjo. Não estava buscando interação angelical. Não. Nós estávamos buscando a presença do Senhor. E quem busca a presença do Senhor, os anjos que são ministros dele, se apresentarão. Eu quero dizer aqui para vocês, comecem a declarar a partir daquilo que Deus te chama. Vocês são reis e sacerdotes, filhos de Deus. Falem de acordo com a fé da palavra e não de acordo com a circunstância que você vive. O ministério angelical se move não porque você está sofrendo, mas ele se move porque o que você está declarando está alinhado com a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios 5:7. Nós andamos por fé e não por vista. Você não se move por aquilo que você está vendo. As palavras, gente, meu Deus, eu estou falando, vou falar coisa profunda aqui, tá?
Vou falar de profundidade. O Espírito Santo me dá um destaque na palavra quando eu estou falando. Presta atenção agora. Muitas vezes, queridos, nós perdemos não apenas interações angelicais, mas perdemos vitórias. Perdemos bênçãos que estão prontas a chegar na nossa mão. Sabe por quê? Simplesmente por comentários. Não é pecado. Comentários. Comentários. Às vezes uma brincadeira. Sabe, uma brincadeira para dizer, só uma brincadeirinha? Só para ser engraçado para as pessoas? Eu ensino isso para os meus alunos. Às vezes a pessoa fica brincando assim. Ah, uma brincadeira. Às vezes você está falando alguma coisa com a sua família e você está comendo alguma coisa e você fala assim, é pobre assim mesmo. Pobre é assim mesmo. O Senhor está cuidando de você, o Senhor está dizendo que tem coroa na tua cabeça. O Senhor está dizendo que Ele é dono do ouro e da prata e você está dizendo que você é pobre. Que você é um pobre coitado. É o que você está comentando, isso tem peso no mundo espiritual. Deus está dizendo para você que está cuidando de você, Deus está dizendo para você que é o seu companheiro, que está convosco o tempo todo. Aí você está olhando, a gente olha para a nossa circunstância e diz assim, estou sozinho. Não diga estar sozinho, você entristece o Espírito Santo. Você está entendendo a profundidade do que eu estou falando? Vocês estão entendendo a profundidade? Isso que eu estou falando é profundidade de comunhão com o Espírito Santo. É você saber que ele está tão próximo de você, querido. É a mesma coisa, ele é uma pessoa. Os anjos são pessoas. E aí você tá com a tua mãe do teu lado e você diz assim, ó, é tão ruim ficar sozinho aqui, mas minha mãe está aqui. É como se você estivesse dizendo para ela que ela não existe. É como se não fosse importância nenhuma ela estar do teu lado. É a mesma coisa do Espírito Santo. Sabe o que é, gente? É tão ruim ficar sozinho. O Espírito Santo fala assim, ué, você não disse que eu sou seu melhor amigo? Você não disse que eu estou presente com você o tempo todo? Agora você está dizendo que você está sozinho? Você entristeceu o Senhor. É nesse nível, queridos. É nesse nível. Eu estava no podcast do Paulo Antero, o Paulo Antero disse assim, o que é o ministério com anjos? Eu disse assim, o ministério com anjos é saber que você não anda sozinho. O ministério com anjos é saber que você não trabalha mais sozinho, que você trabalha numa equipe. Você trabalha junto com um exército. Isso é o ministério com anjos. Então eu quero dizer para você na prática aqui, tá? Muitas vezes com a sua palavra, você precisa alinhar a sua palavra com o que o céu está dizendo ao teu respeito no seu posicionamento como filho de Deus. Você precisa alinhar o teu vocabulário. Alinhar as palavras, queridos, não é só na hora que você está buscando na igreja, não. O nosso erro, e nós falhamos e perdemos ponto com Deus, não é no culto. Nós perdemos ponto com Deus na nossa conversa na mesa, no café da manhã, no almoço. Nós perdemos pontos com o Espírito Santo e o ministério com anjos vai embora por causa desse posicionamento. Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus, fala alguma coisa aí. Amém. E isso exige maturidade espiritual. Amém? Glória a Deus. Aleluia, isso glória exige a Deus. maturidade espiritual. Eu estou falando aqui de maturidade espiritual. Quem está no leitinho, querido, não compreende o que eu estou falando. Não compreende. A irmã veio aqui no começo e disse assim, ora em línguas. Olha a revelação que o Espírito Santo está me dando aqui. Ora em línguas. E a oração em línguas, todos vocês já sabem, é edificação, sim ou não? Oração em línguas não é edificação? O que é edificação? É pôr tijolinho. Pôr tijolinho é construir uma casa, tijolo por tijolo. Eu te pergunto, isso é fácil, rápido e simples? Construir uma casa? Sim ou não? Demora e é trabalhoso, não é? É. E para derrubar?
Se você tiver uma marreta na mão, em um dia você derruba uma casa inteira, que você demorou anos para levantar. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui? A oração em línguas ativa também o ministério com anjos. E tijolinho por tijolinho, você está ali, ó. Pum, 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 aí o anjo começa a aproximar de você. Aí você está ali no seu quarto, ele começa a se aproximar. Aí você vai com uma reclamação sua murmurenta. Você dá uma marretada embaixo e derruba uma parede inteira. Que você demorou anos para construir. Isso é maturidade espiritual, queridos. Porque o difícil não é receber, o difícil é manter. Por isso que um monte de gente vai para um monte de evento, pode olhar. Quem aqui já foi para evento de avivamento? Quem já foi? E saiu de lá avivado? Quem já foi? E depois de algum tempo você viu que aquele fogo acabou. Sim ou não? Eu tô vendo as cabecinhas assim, ó. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem que continuar a construção, querida, é uma construção. Construção não se faz em um dia. Não se faz construção em um dia. Construção é dia após dia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas aqui que estão construindo o primeiro cômodo. Mas tem pessoas aqui que a casa já está, o primeiro andar está prontinho. Tem pessoas que estão fazendo um sobrado. Tem pessoas que já estão no terceiro andar. Tem pessoas que estão construindo um prédio e continua subindo, porque a edificação continua sendo feita. Tem pessoas que já têm um palácio construído. Aleluia. Eu termino aqui a minha palavra dizendo o seguinte: em vez de declarar derrota, você tem que declarar promessa. Em vez de declarar piadas e brincadeiras que não vão edificar em nada, só vai derrubar o que você construiu, melhor ficar quieto. Em vez de reforçar o problema, às vezes a gente fica assim, quer contar uma coisa, você sabe que é assim, pessoas extremamente pessimistas. E você quer contar de um jeito que a pessoa se comova com você, meu irmão, você só acaba com a tua vida isso. Aquela pessoa que fica assim, chega no lugar, aí faz aquela reunião, né? A família, irmão, você tem que ver como é que tá o meu estômago. Rapaz, tô numa gastrite. Aí o outro chega e fala assim, irmão, você tá com gastrite? Ixi, eu então tô com úlcera. Aí chega o outro e fala, você só tem úlcera? A minha sangra. E fica lá disputando para ver quem tem mais tragédia, quem tem mais maldição, para ver quem chora mais. Deus não se agrada disso, querido. A palavra do Senhor na tua boca é confrontar isso aí. Não é você negar o que você está vivendo. Nós sabemos que todos aqui passam lutas. É você saber, olha, está difícil a minha causa, mas o Senhor me dará vitória. Está difícil a minha questão, mas o Senhor vai vir com resposta. Eu creio que Ele vai vir com resposta. Ó, tá doendo, mas Ele vai resolver. O meu carro tá quebrado lá, mas o Senhor vai dar solução. Sabe por que que meu carro quebrou? Cadê a Rose? Tá aí. Sabe por que que o meu carro quebrou? Sabe o que que eu disse? Livramento de Deus. Porque daqui 4 dias eu vou viajar para o Rio de Janeiro. E o Senhor antecipou isso para o meu carro não quebrar no caminho. Obrigado, Jesus, pelo livramento. E tá tudo bem, irmão. Você está entendendo a diferença de maturidade? Isso é maturidade. Em vez de falar de medo, você libera fé. Em vez de falar de temor, você libera fé. Isso não é negação. Você não está escondendo a realidade. Mas é uma submissão ao governo de Deus. É você se submeter à autoridade divina. Dizendo, Senhor, para mim está difícil, complicado, é impossível para mim. Mas o Senhor, em uma palavra tua, o Senhor vira tudo isso aqui de ponta cabeça de novo. E eu posso não estar entendendo nada. Mas a tua palavra diz, Senhor, Isaías 55, que como os céus são mais altos do que a terra, assim os teus pensamentos são mais altos do que os meus, e os seus caminhos são mais altos que os meus, e a tua palavra não é lançada em vão. Então, se o Senhor está fazendo isso, o Senhor está certo, eu estou errado, eu tenho que calar minha boquinha.
Esse é o ministério com anjos. O ministério com anjos é construído. E quando nós entendermos isso, que ele não precisa se preocupar. E eu sei que a maioria das pessoas, quando nos procura, quer assim, pastor, fala para mim o que eu tenho que falar na hora da ministração. Eu quero que o senhor fale assim, pastor, qual é a palavra que diz para o anjo tocar? É isso que eles querem saber. Não se preocupe. Se você tiver com a tua vida alinhada, você não precisa falar nada. E os anjos vão fazer. Agora, se você tiver com a tua vida desalinhada, você pode empurrar o anjo. Você pode amarrar o anjo, jogar ele lá. Pegar o chicote e bater no anjo, que ele não vai se mexer. Não se trata de palavra de ordem. Se trata de conduta. Se trata de uma autoridade conquistada no reino espiritual, que você está construindo no Senhor. E alguns de vocês já têm esse ministério sobre a tua vida, mas ainda está em construção. Como eu disse aqui, o Senhor está te ensinando. O castelo precisa crescer. Vai aumentando os cômodos e vai aumentando a altura. Cada vez tem mais anjos, mais ministério. O alcance aumenta, chega mais longe. Toca mais pessoas, abençoa mais vidas. E como a Lísia disse, o próximo passo de um ministério que cresce é quando o ministério não fica mais em mim. É quando eu posso ensinar outras pessoas. E Jesus disse, o ministério aumenta quando você faz discípulos. E isso começou a acontecer na minha vida. Amém? Tenho feito discípulos para a honra e glória do nome do Senhor. E a unção tem aumentado. Glória a Jesus. Quero orar por vocês. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Glória a Deus. Quem recebeu aí, diga, manda uma mensagem aí, diga glória a Deus, aleluia. Quem entendeu, diga entendi, diga edificou. Explica aí para mim o que você pensou aí. Entendi, glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Jesus. Que o ministério Glória com a anjo Deus, chegue nas amém, nações entendi. aqui. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Jesus. Que bênção. Glória a Jesus. Olha, mantivemos as 65 pessoas aqui, hein? Ninguém foi embora. Quem quer ir embora? Pode ir embora, quem quiser. Graças a Deus. Foi Glória a Deus. Agora que ninguém quer ir embora, né? Glória a Deus. Agora que ninguém quer ir embora. Agora que ninguém vai embora mesmo. É assim Aí também. mais As minhas umas lives duas assim, né? horas. Tem mais umas 2 horas. Tá ótima essa aula aí, viu? Ô, Queremos glória. ouvir mais. Quer ouvir mais? Eita, Glória. A Que paz do bênção Senhor aí, a todos. Ó, Glória, que bênção. Glória a Jesus. Meus alunos não aguentam mais me ouvir. A Andressa, Luciano não aguenta mais me ouvir. Eles me ouvem quase todo dia. Até eu já estou enjoado de mim mesmo. A Lene Regis, a Andressa Luciano chora todos os dias. Todas as ministrações ela manda carinha de choro. Acho que ela está chorando que ela não aguenta mais me ouvir. Obrigado, Espírito Santo, mais uma vez pela comunhão, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida desse povo. Pai, eu tenho certeza que pessoas serão ativadas aqui no Ministério com Anjos. Eu tenho certeza que vão ter novas experiências. São pessoas especiais que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem levantado para se interessar por isso. E eu tenho convicção que haverá testemunhos. Haverá testemunhos. Haverá testemunhos do Ministério com Anjos ativado na vida deles, de anjos tocando, de anjos visitando eles, de anjos ministradores quando eles ministram a palavra, quando eles ministram em oração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero apresentar, Senhor, esse momento a Ti. Quero te agradecer por mais uma oportunidade, te agradecer pela vida da profetisa Lisa, essa grande mulher de Deus que o Senhor fez essa conexão, Pai. E o Espírito Santo falou no meu coração e pediu para eu falar com ela, porque ela estava distante do grupo, distante da mentoria. E algumas coisas já estavam no coração dela e na mente dela, ela estava se afastando. E o Senhor falou para mim, chama ela, conversa com ela. E nós começamos a conversar e eu fui entendendo ela, conversando com muita paciência, explicando ponto a ponto, e ela foi abrindo o coração. E hoje nós estamos aqui, Pai,
Quantas coisas novas começaram a acontecer na vida dela a partir daquele dia. E eu te louvo por isso, Senhor. Eu sinto a tua presença. A unção elétrica está passando aqui porque tem pessoas com fome e com sede. Daqui onde orar, sarabandaraga, sarabadagai. Comece a orar em línguas em geral, o que tu quer de Deus aí. Comece a orar em línguas em geral, o que tu quer de Deus. Andaki o sorebikaladaraga, chanteregasaio. Meu Deus. Que presença. O Senhor tem interesse em levantar vocês. O Senhor tem interesse. O maior interessado é Ele. Cantaragasorea. Rabachakalandagasta. Espírito Santo começa a tocar. E a unção elétrica começa a passar no teu corpo, nas tuas mãos. Alguns recebem fogo. 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 Meu Deus. Alguns anjos ministeriais dos teus filhos que ouvem a minha voz, com a autoridade a mim confiada, pela misericórdia do Senhor, anjos ministeriais de cada um dos teus filhos que estão aqui. Comecem a tocar. Alguns anjos que estão feridos e machucados de tantas guerras. E as armaduras deles também, aonde tiver feridas no corpo deles, que eles comecem a sentir dores agora, onde está tocando. Que eles comecem a sentir alguns toques em lugares do corpo, aonde eles estão feridos espiritualmente agora. Que eles comecem a sentir aonde os anjos deles, que caminha com eles, que guarda a vida deles, está ferido agora. Anjos que estão feridos nas costas. Anjos que estão feridos no ventre. Anjos que estão feridos nos olhos. Estão feridos na cabeça. Toca. Para que eles saibam do que a gente está falando aqui. E a partir de agora, Senhor, anjos de cura e de reconstrução, comece a reparar as feridas abertas no corpo espiritual das tuas filhas e dos teus filhos agora. Feridas fechadas, costuras de ouro, linhas de ouro e de fogo. Comece a costurar aonde tem ferida espiritual aberta. Asas de anjos reconstruídas. Mais. Rapaccio rebassa. Rapio sericole de carastaio. Andarastereadassa. Armaduras espirituais reconstruídas. Que as armaduras sejam reconstruídas. Capacete reconstruído, peitoral reconstruído, botas reconstruídas. Oh, todas as flechas nas costas da pastora Geliane sejam retiradas.
Anjos do Senhor, retiram, todas, Sum, 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 estouraça. Começa a descer um bálsamo de cura, de alívio, mais forte, um bálsamo de cura. Andarabanchore assai. Decanchorabanda calandaraga. E aonde houver qualquer dor, enfermidade, que os anjos cirurgiões e anjos de cura que acompanham o meu ministério comecem a te visitar agora. Anjos de cura e anjos cirurgiões, anjos anestesistas. Um frio começa a acontecer nas pernas, ó. Uma cirurgia começa. Com cada um está acontecendo uma coisa aqui. O corpo começa a ficar mole. Anestesia espiritual. A nuvem de glória pesa. O espírito da profecia está sobre nós. Joregandore hasarasha. Erebandore hadakalandaragas. Anjos ministeriais deles sejam ativados. E começa a trazer para eles ferramentas. Ferramentas. Coloca na mão deles ferramentas. Meu Deus. Ferramentas nas mãos. Tem anjos de fogo descendo na vida de alguém aqui. Depois vocês vão falar, tá? Mas agora só se concentre e recebe. Não se preocupe. Ativação de fogo. O ministério de avivamento e ministérios de cura sejam ativados aqui. Deus vai usar a mão de alguns de vocês em cura aqui. Kalandarabanchore bandaragacharaço. Que isso, Jesus. Oh, mais forte a unção. Mais forte a unção. Mais forte a unção. Você pode não estar vendo, mas está acontecendo. E quando você vai ver, já foi e passou. Acredite, seja sensível ao toque. Um anjo não vai dar um soco na tua barriga, ele vai dar um pequeno toque. É um respeito. Que comece em cirurgias. Cirurgias na coluna. Cirurgias nos órgãos internos. Mas, Shúria Saragantá. Troquem órgãos. Rabadarasturevandaragasai. Órgãos que não têm mais recuperação sejam trocados. Anjos do Senhor, busquem nas salas de órgãos. Ministérios sejam levantados. Em nome de Jesus. Que os ministros que são labaredas de fogo sejam soprados. Pelos ventos dos anjos. Anjos soprem ventos. Queregandaracha. Meu Deus. Quero fazer um negócio. O Senhor faz umas coisas loucas comigo, meu Deus. Neblantaragaçou. Gera no teu coração, filho. É o teu coração. Quem chorou, ficou derradeiro.
Vou fazer um negócio doido aqui. É que o senhor gosta de uns doidos e eu tô meio doido mesmo. Anjos ministeriais da vida da irmã Gerlane. É um ministério, Senhor, que precisa. É um ministério que carece. Meu Deus. Se sente sozinha, mulher. Se sente sozinha. É muito peso. É muito peso que está nas suas costas. Mas hoje o Senhor alivia. Está sendo cicatrizado feridas nas tuas costas. Além de carregar muito peso, ainda carregava machucada. Um novo exército de anjos é enviado para o seu ministério hoje. Para te ajudar nas guerras que tu vive, mulher. Anjos de guerra. E anjos de proteção para guardar a tua alma, que também é necessário. Sejam ativados sobre a vida desta filha de Deus. E você vai perceber a diferença. Eu vou falar o que o Senhor está falando. O Senhor quer te fazer como princesa. O Senhor quer te fazer como princesa. Mas Ele quer mudar algumas coisas dentro da tua cabeça. O propósito de Deus é te levantar como uma princesa. No reino dos céus, no mundo espiritual, tu é uma guerreira. No mundo espiritual, é uma guerreira, veste de guerra. Mas tu pergunta, aqui na terra é diferente. Mas o propósito do Senhor é te fazer honrada nos céus e também na terra. E vai chegar esse tempo, minha irmã. Vai chegar esse tempo. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Segue posicionada. Sou eu que cuido. Não cuidei até hoje? Vai chegar o tempo de sobejar. Um novo ciclo se findará. E um novo ciclo se inicia sobre a sua vida, por causa do teu coração. O Senhor fala assim para mim: abre as mãos de vocês assim, ó, na frente. Vocês vão ter uma experiência agora. É para quem acreditar e gerar no teu coração. Fale em línguas com a tua alma. O Senhor vai colocar bolas de fogo na mão de vocês agora. Agora. Abra a mão.
Bolas de fogo na mão deles agora. Mais. Ó o fogo queimando já, ó. Mais. Vai chegar a doer a mão de alguém. Mais fogo. Mais. Fogo e eletricidade junto. Fogo e eletricidade junto. Mais. Neste fogo e nessa eletricidade, o pacote vem com visões proféticas. O pacote vem com sonhos proféticos. O pacote vem com sensibilidade espiritual. O pacote vem. Mais intenso. Mais. Uma bola de fogo na palma da tua mão. Bem no centro. Ó. Meu Deus. Cantoria andaraia soreia. Rebanchoro bandarasa. Este sinal é um sinal de ativação. É um sinal de ativação. Anjos do Senhor estão colocando bolas na tua mão. Meu Deus. Que forte, Jesus. Pega essa bola de fogo e põe no teu peito. Coloca no teu peito. Põe dentro de você. Meu Deus, é muito forte. Anjos do Senhor, libera cheiros. Anjos do Senhor, libera fragrâncias. Anjos do Senhor, libera perfume. Que coisa linda, Jesus. Ó o frescor. Meu Deus, frescor. Sejam bem-vindos ao Ministério com Anjos. Frescor. Uma leve brisa, e você com o quarto fechado, uma leve brisa fria começa a passar por você. São as asas dos anjos. Mudou o ambiente. Alguns agora estão sentindo frescor. Queria ter mais tempo para ministrar vocês. Essa presença, levante a tua mão. Eu profetizo que essa presença vai continuar visitando você no teu quarto, porque isso não é para mim, isso é de Deus, não é meu. E se o Senhor quer te dar, recebe, filha. Leva para tua casa, leva para o teu quarto, leva para o teu quartinho de oração, leva para tua cama, para onde tu ora, para o ladinho da tua cama, onde tu ajoelha, leva para a cozinha, para lava onde você lava a louça. Que essa presença te visite no tanque, que essa presença te visite dentro do carro, que essa presença te visite e você saiba que os anjos do Senhor chegaram. Meu Deus. Agora você entende o que o salmista Davi disse: refrigera a minha alma. Andressa está sentindo. Rebandara sarabandaragassora, o vento passando. Quero dar um presente para vocês aqui. Eita glória. Meu Deus. O Ministério com Anjos se apresentando para vocês. São dois anjos diferentes que caminham comigo. Um anjo de fogo e um anjo de gelo. A última ministração, levanta tua mão. Assim, ó, dedinho na frente.
Tá sentindo a brisa, Andrés? A Elzamar tá no fogo. Aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, o anjo tá te ministrando. A Elzamar tá sendo ministrada com anjo de fogo e a Andressa tá sendo ministrada com anjo de gelo. E eu, sabe como é que eu tô? Da cintura para baixo tá o gelo, da cintura para cima tá o fogo. Não sei se você reparou, mas olha a minha camisa. Tudo tem mistério. Entreguei muitos mistérios para vocês aqui, hein? Vocês têm que ser legal comigo, hein? Em nome de Jesus, Senhor. Os teus filhos vão sentir agora a eletricidade do poder de Deus na ponta dos dedos. Aquele que crê, que está entendendo o que está acontecendo, começa a gerar em línguas agora. E a ponta dos teus dedos vai começar a fluir eletricidade, dormência. Mas quando começar a fluir com você, você dá um sinal com a tua cabeça. Mas ativa o poder de Deus no dedo delas. Mais. Mais. Olha lá, ó. Já tem gente recebendo, já tô vendo cabecinha mexendo. Mais. A ponta dos dedos, mais poder, mais. Dá um sinal com a tua cabeça quando você sentir. Mais poder. Ativação das mãos. Rapacata. Rapacatarassa. Meu Deus, se eu oro em línguas e o povo vai recebendo. Rapacarassá. Você não está entendendo o que é isso. Você não sabe o que é isso. O presente que Deus está te dando. Com os teus dedos ativados. Você não tem ideia e eu não vou falar. Xantarassá. Preciso terminar porque é aniversário do meu filho hoje ainda. Estou aqui. Aniversário do meu filho, meu carro quebrado e eu feliz dando glória a Deus aqui com vocês. Eita glória! Eu me vou, mas a presença do Senhor continuará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me vou, mas você fica com o Espírito Santo, você fica com os anjos do Senhor, você fica com essa presença maravilhosa. E agora você sabe que todas as vezes que você buscar o Senhor e esses sinais se manifestarem na tua vida, os anjos de Deus estão se apresentando a você. E aí você continua. E aí você continua fazendo o que você estava fazendo e dá mais lugar, e dá mais lugar, e dá mais lugar. Olha lá, a Rose está com os dedos elétricos. Agora vocês podem mandar mensagem aqui. Fala aí o que vocês receberam, o que vocês sentiram. Manda mensagem. Manda mensagem aqui, ó. O que vocês receberam? Glória a Deus. Para desligar. Glória a Deus. Sentiu tudo. Tá até sem bateria aqui. Os dedos estão pulsando. Sentiu uma presença maravilhosa. Sentiu uma presença maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Não se esqueça de orar por mim. O Ruach, né? Isso. Por essa live, Deus abençoa. Foi glorioso. Amém. Não se esqueça de orar por mim, tá? Vou ler as mensagens aqui do povo aqui para eu sair, tá? Elzamar, muita eletricidade recebeu na pontinha do dedo, né? Abençoado. Tayane, eletricidade, arrepios, recebeu o cheiro também. Ana Paula sentiu o fogo. Yasmin foi o frio e o calor junto. Camila sentiu algo nas cordas vocais, glória a Deus. Pó de ouro, Larissa, eletricidade nos dedos. Rose, gratidão. Aí, ó, tá pronto para receber mais, então, Rose. Fabienne, dedos pegando fogo, presença gloriosa, feliz demais. Recebi um bálsamo, a Larissa. A Neta, toda a honra, toda a glória de Jesus. Isso, precisa falar toda a honra, toda a glória de Jesus, já sabe, hein? Estou orando pelo Senhor, isso ora por mim, muita presença, Cleudiane.
Fabiane, cirurgia no ouvido direito e no pescoço. A Fabiane passou por uma cirurgia aqui, ó. Que forte. Muito calor, Viviane, e os pés gelados, ó. É mesmo? Está sobre vocês. Amém, queridos? Amém? Obrigada. Deus abençoe. Você pode dizer assim, ó, toda a honra, não precisa ligar o microfone não, mas diga, toda a honra Toda e a toda a honra. glória ao Senhor Jesus. Amém? Eu preciso que você fale isso. É um temor de Deus no meu coração, sempre. Tá? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. E o povo está recebendo Toda ainda. glória para Jesus. Toda honra e toda a glória para Jesus. Amém? Toda honra e Deus toda abençoe, glória tá? seja Jesus Cristo. Minha Gratidão, irmã Rita, apóstolo. obrigado, viu? Gratidão, tá? Deus abençoe. Na sua vida. Obrigada. Parabéns ao seu filho, tá bom? Primeira vez aqui. Um abraço. Amém. Deus abençoe pra Glória a vocês. Deus, Pai irmã do Senhor a Mulheres. todos. Obrigada. Deus Aleluia. abençoe a todos. Amém, amém. Paz. Shalom, shalom. Deus Shalom, abençoe. Shalom, a apóstolo. paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, apóstolo. Tchau. Amados, muito obrigada a presença de todos. Que palavra maravilhosa. Tenho certeza que amanhã todos vão contar os seus testemunhos, vão mandar mensagens. Queria deixar o convite aqui, que quem quiser fazer parte dessa equipe, quem quiser fazer parte desse grupo, é só entrar em contato com a administração, aí vai estar o link, né, do grupo, é internacional, e sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a presença de todos. Espero que Deus tenha abençoado tremendamente todas as vossas vidas, tá bom? A vida de toda a vossa família. Peço perdão porque eu estou com um pouquinho com dificuldade para falar, mas glória a Deus. Deus há de resolver todos os meus problemas, principalmente da voz. Amém. Então, amados, fiquem todos com a paz do Senhor. Que o amor do nosso Pai invada os corações de vocês, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo acompanhem vocês durante todo o caminhar. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Terminada a nossa live. Amém. Deus abençoe. Glória. E aí, qual foi a Oh, glória. Conte as bênçãos, quantas são. Meu Deus.